Iniciamos agora mais um programa Saber Direito pela TV Justiça. Meu nome é José Fernando Simão, sou professor de Direito do curso FMB, professor da Universidade de São Paulo, mestre e doutor por aquela instituição. O curso desta semana versará sobre Direito de Família na atualidade. Teremos 5 aulas, portanto, sobre Direito de Família. A aula número 1 de hoje versará sobre noções iniciais a respeito do casamento. Como sempre, a participação do telespectador é muito bem-vinda. Nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Portanto, mandem perguntas que responderemos com prazer. Iniciaremos então a nossa aula de hoje com as seguintes noções e os seguintes conceitos iniciais. O conceito de família no Código de 16 e o conceito de família na atualidade, pós-Constituição de 88, que basicamente admite pluralidade de famílias e não apenas unicidade de famílias. Depois, nós temos também, nessas noções iniciais do casamento, as diferenças entre os impedimentos que tornam o casamento nulo e as causas suspensivas que não afetam a validade do casamento, mas apenas causam uma sanção patrimonial, qual seja regime da separação obrigatória de bens, do artigo 1641. E temos ainda os 3 tipos de casamento: inexistente, nulo e anulável. O inexistente, faltam os requisitos mínimos do suporte fático. É o casamento de pessoas do mesmo sexo, é o casamento sem vontade, vontade zero, vontade inexistente, e é o casamento celebrado por autoridade incompetente em razão da matéria. Casamento é inexistente. Casamento nulo é aquele em que eu tenho ou infringência, infração a impedimento matrimonial, ou o casamento da pessoa enferma sem o necessário discernimento. Casamento anulável. O casamento anulável, basicamente, passa por problemas na vontade. Portanto, é anulável o casamento do menor que se casa sem autorização judicial antes dos 16 anos, ou do menor entre 16 e 18 que se casa sem autorização dos pais ou representantes, ou do mandatário cuja procuração foi revogada, ou no caso de erro ou de coação, ou no caso de incompetência em razão do local. A autoridade é competente, mas está fora do seu local, da sua circunscrição, que é a incompetência ratione loci. Para concluir, Simão, qual é a importância da diferença entre o casamento nulo e o casamento anulável? A diferença é evidente. Casamento nulo fere ordem pública e, portanto, por ferir a ordem pública, eu não tenho prazos para sua declaração. Ele pode ser declarado nulo a qualquer tempo. E, no casamento anulável, eu tenho prazos de natureza decadencial, que estão no artigo 1560. Portanto, prazos relativamente curtos. Trabalhamos, então, as noções introdutórias do casamento. E na aula de hoje, trabalharemos os efeitos do casamento. Bom, em tratando de efeitos jurídicos do casamento, nós temos 2 pontos a abordar. 1. Deveres do casamento. Artigo 1566. Havendo descumprimento, a sanção é a separação por culpa. 2. Regimes de bens. O regime supletório é a comunhão parcial, mas nada impede que, pelo princípio da autonomia, as partes escolham outros regimes, desde que preservem a indivisibilidade. Regime este que pode ser alterado após o casamento em razão do artigo 1639, parágrafo 2º. Comunhão parcial, o que eu tenho antes é meu, o que eu adquiro depois a título oneroso é nosso. Essa é a regra basilar. Comunhão universal, em regra, é tudo nosso, com exceção de grandes partes das dívidas anteriores ao casamento. Participação final nos aquestos, durante o casamento prevalece separação de bens, após o casamento, meação dos aquestos. E separação de bens é aquela em que o que é meu, o que é dela, em regra os bens são particulares e não haverá presença de bens comuns. Isso como regra,
sem adentrar em outros detalhes. Falamos a respeito das noções introdutórias do casamento, falamos também sobre os efeitos do casamento, o regime de bens, e agora caminhamos para o fim do casamento. Bem, o sistema brasileiro é um sistema dual. Separação, que põe fim à sociedade conjugal, e divórcio, que põe fim ao vínculo. A ausência também extingue o casamento por força do artigo 1571, parágrafo 1º. E ainda, separação de fato no Brasil produz efeitos jurídicos, como, por exemplo, possibilidade de divórcio direto, como, por exemplo, fim do regime de bens. Em termos de separação de direito, nós temos a consensual, judicial ou extrajudicial, e nós temos a separação litigiosa, sanção, ruptura ou remédio. Simão, temos um problema para você explicar. Qual é o problema? O sujeito é separado de fato. Vimos na terceira aula do nosso curso que o separado de fato é aquele que saiu de casa e simplesmente não oficializou, não tem escritura pública, não tem sentença. Este sujeito pode manter união estável? Porque casar ele não pode, certo? Separado de fato ainda está preso pelo vínculo conjugal. E o separado de direito, na modalidade judicial ou extrajudicial, podem constituir uma união estável. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. A união de pessoas do mesmo sexo é família? A tendência, na minha opinião, é o reconhecimento da união homoafetiva, assunto esse que está em voga no Supremo Tribunal Federal, por força da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 132 do Estado do Rio de Janeiro. E agradeço, portanto, a participação dos senhores, que muito honraram aí a nossa aula, e a participação dos nossos alunos e telespectadores. Obrigado a todos.